Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é Rafael Zanardi, sou do canal Grande Monte, e iniciaremos hoje um estudo sobre Apocalipse, mais especificamente sobre as 7 cabeças da besta, descrita em Apocalipse. Os recursos ainda estão bem precários aqui, câmera, vídeo, áudio, então vai ser bem básico, mas espero que com o passar do tempo a gente consiga melhorar a qualidade dos vídeos para a edificação da igreja. Amém? Olá, irmãos. Bem-vindos ao canal Grande Monte. Hoje iniciaremos o nosso canal com o primeiro vídeo e eu vou compartilhar com vocês um estudo sobre as 7 cabeças da besta descritas em Apocalipse, mais especificamente a primeira e a sétima. Para podermos entender as 7 cabeças de Apocalipse, precisamos iniciar o estudo falando sobre as alianças de Deus, a aliança de Deus com Abrão, para que através dela possamos descobrir a identidade da mulher descrita em Apocalipse 17. Capítulo 3. Capítulo 17, versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Deus fez uma aliança com Abrão, dizendo que o abençoaria e que sua descendência seria como a areia do mar, em Gênesis 22, 17. E deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. O início do cumprimento da aliança foi quando Sara, esposa de Abrão, teve seu filho Isaque. Gênesis 22, 17. Em Gênesis 21, capítulo 1 até o versículo 10. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abrão um filho na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abrão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abrão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abrão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. E disse mais: Quem diria a Abrão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Podemos seguir, irmãos, para continuarmos o entendimento, em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Dizei-me, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Porque essas são as duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que é gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, irmãos, nós temos que guardemos esse primeiro entendimento, pois Deus utiliza como alegoria 2 mulheres para fazer divisão entre o povo de Deus e o povo do inimigo. Então nós temos aí a representação de Agar, ela representa o Monte Sinai, a Jerusalém atual, a escrava, a prostituta, filhos da carne, e ela também se casou com o Senhor, tá? No mesmo paralelo nós temos Sara, que representa o Monte Sião, a Nova Jerusalém, que é livre, mãe de todos nós, filhos da promessa, e que vai se casar com o Senhor, tá? Através de Sara. É uma representação, uma alegoria que o Senhor criou. Percebemos através desses paralelos que todos os que creem no Senhor Jesus são filhos da mulher livre, inclusive irmãos fiéis nascidos antes da nova aliança ser consumada, ou do nascimento do nosso Senhor Jesus na terra como homem. Todos os filhos de Israel que apostataram no deserto e nas gerações posteriores, chegando até o presente tempo, ainda estão sob a lei e sob a escravidão, assim como o restante dos gentios que ainda não creem ou não despertaram. Tendo isso consolidado, podemos prosseguir para entender o significado e contexto de algumas palavras que são ditas em Apocalipse. Por exemplo, a primeira menção de cabeça está em Apocalipse 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E depois, seguindo no capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Utilizando, irmãos, a própria escritura como interpretação, um outro sentido de cabeça está em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cabeça também pode significar marido, governante, governo ou reino. Muitas interpretações das 7 cabeças descritas no Apocalipse apresentam-se como sendo os impérios que dominaram o mundo através do tempo. E os citam em ordem: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma e a 7ª cabeça. A interpretação de cabeça como um reino já parece consolidada entre a maioria dos irmãos, e nesse estudo introduziremos a possibilidade da primeira cabeça ser Israel. Isso mesmo. Para isso, é preciso considerar um dos principais temas tratados em todas as escrituras, as alianças de Deus. Desde o princípio da criação, o Senhor fez alianças com seus servos, desde Adão, Noé, Abraão, sendo a primeira delas com um povo específico, o povo de Israel, quando os tirou da terra do Egito.
A respeito do casamento, Paulo descreve em Efésios que o homem é o cabeça da mulher, e Israel, mais especificamente Jerusalém, é conhecida nas Escrituras como a noiva do Senhor. Jeremias, capítulo 2, versículo 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembra-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor de teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Ou seja, a primeira aliança do povo de Israel foi com o Senhor, quando os tirou da escravidão do Egito. Nesse sentido, a contagem das 7 cabeças, descritas em Apocalipse, se inicia com Israel e não com o Egito. O cabeça de Israel, de Jerusalém, seu primeiro marido, na verdade, foi o Senhor. Mas, nós vemos ali em Jeremias capítulo 11, versículo 9 e 10. Disse-me mais o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor Deus, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Em Ezequiel 17, 19. Guardemos também essas palavras, para posteriormente entendermos, quebrou minha aliança e farei recair sobre a sua cabeça. Seguindo esse raciocínio, Jerusalém é uma figura de uma noiva, que fez uma aliança com o Senhor, mas que quebrou a aliança e se prostituiu com outras cabeças, nações. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Números 25, 1. Nesse sentido, iniciamos a contagem das 7 cabeças por Israel, pois foi através da aliança, que embora tenha sido quebrada, que Israel tornou-se um reino, ou uma cabeça. Ora, essa mulher, noiva, logo assentou-se sobre um reino, tornou-se rainha do reino de Israel. Quando Israel tornou-se um reino, inicia-se a contagem das cabeças. A primeira cabeça, Israel, a segunda, Assíria, a terceira, Babilônia, a quarta, Pérsia, quinta, Grécia, sexta, Roma e a sétima, é o que veremos a seguir. Utilizamos a mesma sequência de cabeças sugeridas em outros estudos, os quais abordaremos em outra ocasião. Essa mulher constituiu-se com várias nações através do tempo, e se assentou sobre elas, foi conduzida e governada. O profeta Ezequiel. E veio a mim outra vez a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém suas abominações. E passando eu junto de ti, vi-te, e eis que de teu tempo era de amores, e estendi sobre ti a aba do meu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. Tu ficaste sendo minha, então te lavei com água, te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo, te enfeitei com adornos, te pus braceletes nas mãos e um colar ao redor do teu pescoço. Te pus um pendente na testa e brinco nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. Assim foste ornada de ouro e de prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda de bordados, até chegares à realeza, ou seja, Jerusalém se tornou rainha. E o Senhor segue lá no versículo 29. Antes de multiplicar as tuas prostituições na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas, obras de uma meretriz impetuosa. Foste como uma mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. E o Senhor ainda faz promessas lá no final, no versículo 40. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as suas casas com fogo, executarão juízos contra ti, aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Ezequiel 16, versículo 1 ao 41. A noiva de Jerusalém se entregou ao príncipe desse século. E para entendermos a revelação da sétima cabeça, precisamos ter claro que todas as nações rejeitaram ao Senhor, assim como Israel. A mulher infiel, Jerusalém, continuou a prostituir-se e misturou-se com as nações. E nesse ajuntamento de povos com a meretriz, surgiu a besta. Em Apocalipse, o Senhor descreve as 7 cabeças como sendo todos os reinos que dominaram a terra desde que Israel virou uma nação, e os chama de besta. E também o Senhor dá fim a essa besta e a mulher, que no seu último estágio é chamada de grande prostituta, Babilônia, a mãe das meretrizes. Apocalipse 17, versículo 15. Perceba a diferença entre a velha e a nova Jerusalém, irmãos. Noiva fiel e eleita. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Gálatas 4, versículo 26. O apóstolo João certifica em Apocalipse, e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. Apocalipse 17, 9. Como fica claro em Apocalipse, as cabeças são montes, e montes são reinos, ou seja, a mulher prostituta está sentada sobre muitos povos, desde o tempo em que se casou com o Senhor. E a besta é quem a carrega. A besta é composta por todas as cabeças juntas. Cada cabeça, reino, foi uma abominação ao Senhor, pois foram governadas por Satanás. E também é a mistura de todos os animais descritos no livro de Daniel, sendo o leão, o urso e o leopardo, que geraram um quarto e terrível animal, e representam os grandes reinos sobre a terra, que quando cruzados se transformaram numa besta. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17, versículo 3. Em Daniel 7, depois disto, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. A partir de agora, começaremos a identificar a 7ª cabeça da besta. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo,
os pés como os de urso e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o poder, o trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Nas outras interpretações, os irmãos entendem que a cura da ferida de morte de uma das cabeças ainda não aconteceu. E nesses estudos entendemos que a cura da ferida de morte refere-se ao ressurgimento de Israel como nação, em 1948, assim como predito pelo Senhor Jesus. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, e não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Mateus 24, versículo 2. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Israel apóstata, uma das cabeças da besta, recebeu uma ferida mortal no ano 70, onde os judeus foram dispersos pelo mundo e Israel foi ferido mortalmente, retornando a ser nação apenas em 1948, através da ONU, as Nações Unidas. Vamos introduzir outro paralelo entre as Jerusaléns. A Jerusalém atual morreu e reviveu, Apocalipse 13, versículo 3, que representa os judeus dispersos e ajuntados novamente. A nova Jerusalém foi crucificada com seu marido, morreu e ressuscitou, são os cristãos convertidos. Podemos verificar ainda em Apocalipse 18, pouco antes de seu julgamento, que a grande meretriz diz de si mesma: quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Perceba, irmãos, olha como ela diz que ainda está sentada como rainha, e que não é viúva, que seu marido não morreu, ou seja, não crê no Senhor Jesus ainda. O povo judeu ainda se considera, na razão, se considera assentado como povo escolhido, e ainda diz que não é viúvo, ou seja, não percebeu que seu marido morreu há mais de 2000 anos para salvar os que são seus. A velha Jerusalém deveria ter por cabeça a Cristo, mas decidiu se corromper e entregou sua cabeça e corpo ao próprio Satanás. Assim como Cristo é o cabeça da nova Jerusalém, a igreja. Paulo define em Romanos: Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos. Com todas essas alegorias e parábolas criadas por Deus, irmãos, percebemos que a morte do Senhor Jesus, a velha Jerusalém, ficou livre da lei, pois seu verdadeiro marido morreu. Assim, ela pode deixar de ser adúltera, com a exigência de crer no Senhor, e está livre para casar-se novamente com o próprio Senhor. Isso acontece conosco. Somos chamados do reino das trevas para o maravilhoso reino da sua luz. 1 Pedro 2,9. Por esse motivo, aqueles que não creem já estão condenados. Uma ilustração das duas Jerusaléns. Jerusalém atual era a rainha, a nova Jerusalém é a atual noiva e será a rainha. A velha Jerusalém, seu cabeça é um anticristo, enquanto na nova Jerusalém, Cristo é o cabeça. É o reino das trevas, Jerusalém atual. A nova Jerusalém é o reino da luz. A atual Jerusalém, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Enquanto a nova Jerusalém, grande é o mistério da piedade. Nessa altura, irmãos, já temos o entendimento que a mulher assentada sobre a besta é Jerusalém atual. E para alimentarmos nosso estudo, precisamos de um breve mapa da estátua do sonho de Nabucodonosor, em Daniel 2, que fala da mesma revelação descrita em Apocalipse, vista de uma outra perspectiva, ou de outro ângulo. Veremos que os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta falam do mesmo reino. Então, irmãos, olha o significado da estátua de Daniel, capítulo 2. A cabeça de ouro, que significa Babilônia, o reinado que durou de 605 a 539 a.C. O peito de prata, que é o reino da Média Persa, que durou de 539 a 331. Os quadris de bronze, que representa a Grécia, 331 a 168. E as pernas de ferro, que é Roma, que depois Roma dividida em as duas pernas, né? Roma ocidental, Roma oriental, Império Otomano, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, depois Império Russo, Império Britânico, de 168 até o fim, até o tempo do fim, irmãos. E depois nós vemos ali os pés de barro e ferro. Os pés juntos têm 10 dedos e os 10 dedos correspondem aos 10 chifres descritos em Apocalipse. Eles são a mesma visão, só que vistas de outro ângulo. Daniel interpreta um sonho de Nabucodonosor. Trata-se da revelação dos reinos futuros da terra. Daniel 2, 31 a 35. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Assim em Daniel 7. Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que aqui um quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós não entraremos, irmãos, no estudo dos 4 animais, um por um, descritos por Daniel, mas utilizaremos apenas o quarto e último animal, o qual não é denominado com a palavra besta, como em Apocalipse, mas animal terrível e espantoso, o qual é visto com 10 chifres. Esse mesmo animal, besta, que tem 10 chifres, é ele mesmo também os pés da estátua. Se conecta com os 10 dedos, que significa a plenitude da união dos reinos da terra, o fim do corpo.
Se compararmos os tamanhos dos membros do corpo, também haverá equivalência entre o tempo em que os reinos dominaram sobre a Terra, sendo mais longo o período das pernas, Roma, depois Roma dividida, passando pelos impérios subsequentes, até chegarmos aos pés de 10 dedos, que através do número 10 significa plenitude, mas nesse caso a plenitude da rebelião do homem contra Deus, a plenitude da união dos homens contra Deus. E no estudo, é nos pés da estátua onde a imagem da besta se completa e ganha vida, o governo do anticristo. Apocalipse 13 e 14. A imagem da besta, de Apocalipse, é a estátua descrita no sonho de Nabucodonosor, viva, ou seja, foi permitido que essa imagem, ou seja, a reunião de todos os reinos da terra, tivesse vida, e fossem mortos todos aqueles que não a adorarem. Veja em Apocalipse 13, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Essa estátua viva é o corpo da besta, o corpo do anticristo, que tem como cabeça o próprio anticristo, o próprio Satanás, e perseguirá o corpo de Deus, que é a igreja no tempo do fim, o qual o cabeça é Cristo. Veremos novamente Ismael perseguindo a Isaac. Retomando com mais essa sustentação, irmãos, vemos claramente que na plenitude do fim dos tempos, os 10 dedos da estátua, ou 10 chifres, estão na besta. E como vimos anteriormente, cada membro do corpo da estátua representa a duração do reino sobre a terra. No caso desse sétimo reino, ou cabeça, em Apocalipse 17, versículo 10, e também são 7 reis, 5 já caíram, um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. No tempo em que João escreveu o Apocalipse, já haviam caído 5 reinos: Israel, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um dominava sobre o mundo, que era Roma, e o outro, o sétimo, ainda não havia surgido. Ou seja, o sétimo reino terá curta duração, por se tratar dos pés da estátua e dos 10 dedos. Como vimos, o tamanho do membro define a duração do reino. E após as duas grandes guerras mundiais, o enfraquecimento e quedas dos impérios, em 1945 surgem as Nações Unidas, advindo da união das grandes nações que venceram a Segunda Guerra. Com o aclamado propósito paz e segurança, veremos que existem várias credenciais que colocam a ONU como a sétima cabeça da besta. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão, à noite. E quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Perceba que Paulo se refere quanto aos tempos e épocas, especificamente ao tempo da vinda do nosso Senhor. Estariam dizendo paz e segurança. Sabemos que o verdadeiro príncipe da paz é o Senhor Jesus, e não há paz sem ele. Então, isso só pode estar sendo dito pelo próprio anticristo, pois Paulo assegura que haverá destruição sobre aqueles que estão dizendo tais palavras. Outro trecho está em Daniel 8, 23. Mas no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. E no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Grifei as palavras em vermelho, feroz de semblante, e podemos ler como uma besta. Poder fortalecido, mas não pela sua própria força, significa que as nações entregaram seu poder a ela, pois a ONU não tem poder por si só, depende de financiamento dos países. Destruirá os poderosos e o povo santo. É a ONU em sua agenda global, se levantando contra as leis e contra o próprio Deus, todas as características do governo do anticristo. Em Daniel 11, e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falar coisas espantosas, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Falará coisas espantosas contra Deus, perceba, irmãos, que nos remete à boca arrogante também descrita em Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Percebemos nos dias de hoje um monopólio de informação midiática, certamente controlada pela ONU e seus membros, uma boca arrogante com viés político de esquerda, que lisonjeia quem concorda com seus planos e destrói aqueles que são contra, que já está enraizada no sistema de ensino das escolas e está invadindo e enfraquecendo a sociedade e a soberania dos países. Outra evidência, irmãos, está no fato de que a ferida mortal de Israel foi curada através da ONU. Em Apocalipse 13, versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, e adoraram o dragão que deu poder à besta. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Novamente lembrando que Israel apóstata não é a besta, e sim uma das suas cabeças. E foi ferida de morte no ano 70, deixou de existir e ressurgiu em 1948 graças à ONU. Sabemos que muitos judeus não reconhecem o Senhor Jesus como Messias, portanto, ainda tem planos de reconstrução de um terceiro templo para reativar todos os rituais da antiga aliança. A questão é que essa ferida mortal foi superficialmente curada, e não plenamente curada, pois só há a verdadeira cura para aqueles que creem no Senhor Jesus como Filho de Deus, vindo em carne como homem há mais de 2000 anos atrás. Portanto, o novo nascimento do povo, a cura para sua chaga mortal, está em Cristo, e não no ressurgimento de Israel, do povo de Israel, que quer reconstruir um terceiro templo para retomar todos os rituais que eram feitos na antiga aliança. Veremos a seguir o que dizem os profetas. Jeremias, capítulo 6, versículo 13. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz.
Perceba que o ressurgimento de Israel é baseado em mentira, feito pelo governo do anticristo, que lhe deu nova vida e promete-lhe paz e segurança, mas o próprio Senhor nos mostra que continua em trevas. Em Oséias capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Seguindo em Jeremias capítulo 30, versículo 12, porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo, não tem remédios que possam te curar. E ele segue lá no versículo 17, porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor, porquanto te chamaram de repudiada, dizendo é Sião, já ninguém pergunta por ela. Ou seja, só o Senhor pode curar a ferida de Israel. Isaías capítulo 1, versículo 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram o Senhor, blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis castigados ainda? Se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, perceba, irmãos, e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços, e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Jeremias, Oséias e por último em Isaías, o Senhor ratifica os pecados de Israel, confirma, esclarece que a sua cabeça foi ferida e que a sua chaga mortal só pode ser curada por ele mesmo. Lembre-se que vimos anteriormente que o Senhor prometeu que a quebra da aliança tornaria sobre a sua cabeça. Ezequiel 17:19. Portanto, assim diz o Senhor: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e a minha aliança que quebrou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Por isso Israel foi ferido de morte no ano 70 e ressurgiu através da ONU, através do governo do anticristo. Permitido por Deus, é claro. Isaías 1 prossegue. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos, da gordura dos animais. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma já a odeia. Já me são pesadas, estou cansado de sofrer. E ele diz mais para frente, vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. Eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. E o Senhor prossegue, o Senhor diz, como se fez prostituta a cidade fiel, e ela estava cheia de retidão. A tua prata tornou-se em escórias, o teu vinho se misturou com água. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas feridas, e tirar-te toda a impureza, e te restituirei os juízes como foram dantes, os teus conselheiros como antigamente. Então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Irmãos, diante desses textos, não há dúvidas que a grande prostituta de Apocalipse é Jerusalém atual. E aquele texto específico se refere à condenação do povo judeu que não creu no Senhor, juntamente com os povos gentios que adoraram a besta e que criaram a grande Babilônia. Apocalipse 1 mostra o julgamento. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem-me, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reinos da terra. Os que habitam da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto. E vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Perceba, irmão, na passagem anterior que o Senhor está se referindo à mesma mulher, tanto em Isaías quanto em Apocalipse. E João, vendo-a, ficou maravilhado com grande admiração, pois se trata da própria Jerusalém. Mas aqueles que se converterem à promessa, Isaías 1 diz, versículo 25, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas feridas, e tirar-te-ei toda a impureza. Portanto, a promessa é de uma restauração do povo, através de Cristo, transformando o povo em fiel, em noiva fiel, a nova Jerusalém. Retornando ao tema central, o 7º rei, ou 7ª cabeça da besta, certamente é a ONU, e já é a plataforma de lançamento do governo do anticristo, a 8ª cabeça, quando o homem assumirá o domínio dos reinos da terra. Faremos um novo estudo específico sobre a 8ª cabeça, o anticristo em pessoa. Assim como João Batista anunciava a vinda do Messias, a ONU anuncia a vinda do falso Messias. A palavra anticristo, no grego, anticristos, significa contra Cristo e no lugar de Cristo. Sabemos que a ONU se apresenta como promotora da paz e segurança, atributo pertencente ao verdadeiro Cristo. Daniel profetizou que o anticristo também cuidaria de mudar os tempos e a lei, Daniel 7, 25 e 26. E a ONU, através de suas resoluções, age em prol de sua agenda de ideologia de gênero, tolerância religiosa, ecumenismo e outras. A ONU atua como um falso profeta, pois nos tempos atuais faz com que as pessoas acreditem mais na ciência, no Estado laico, como Daniel 11 diz, no versículo 39, com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, e não considerem o verdadeiro Altíssimo. Veja bem que Daniel fala que um Deus que seus pais não conheceram, é o Deus da ciência, o Deus do Estado laico, é esse Deus que o anticristo venera. Assim como a igreja é o profeta de Deus na terra e prega somente a Jesus Cristo, a ONU prega que todos devem respeitar e tolerar as diferenças religiosas,
religiosas, dizendo que Deus é o mesmo em todas as religiões. Com isso, nega que Jesus Cristo é o Senhor, que é o único caminho, a verdade e a vida. Assim, nega ao Pai que o enviou. Um aspecto interessante é que de toda obra feita por Deus, mais precisamente as alegorias que Deus criou para escrever e representar sua palavra, existe um lado oposto das mesmas alegorias. Por exemplo, vemos o anticristo, a besta que era e já não é, e ela é. Anticristo, e a besta que era e já não é ela também. Cristo, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir. Anticristo, eu vi uma das suas cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Cristo, que foi crucificado e já ressuscitou, não está aqui. Anticristo, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E o Cristo, o próprio Cristo, ninguém há semelhante a ti. Perceba, irmãos, que parece que o inimigo copiou todos os atributos de Deus e criou um oposto para si mesmo, né? Tentando se comparar ao próprio Cristo, em todos os aspectos. Concluindo, irmãos, os 10 chifres ou 10 reis, que representam as mãos cheias de nações, entregam seu poder a ONU, e essa se torna a sétima cabeça da besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder à autoridade à besta. Apocalipse 17:13. Que está preparando o terreno para que em breve se levante o homem que vai personificar a imagem da besta, a besta que surge da terra. E surge da terra porque é tomada do barro, portanto é homem, com chifres semelhantes ao de um cordeiro, ou seja, no lugar que pertence a Cristo. Versículo 11. Vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de cordeiro, e falava como dragão. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Ora, o que João está falando aqui é que o anticristo é um homem que vai assumir o governo da ONU. Ele vai representar a besta na sua presença, e vai ser um poder paralelo, ao mesmo tempo. Aqui, então, irmãos, na sequência, nós temos outros aspectos interessantíssimos a respeito da ONU. A bandeira da ONU é a bandeira do anticristo. Nós podemos ver aqui, possui dois ramos de oliveira representando a falsa paz e segurança. Ao centro, azimutal, os países no centro, que são a força do seu poder. Uma clara cópia do candelabro, do castiçal e também das 2 oliveiras descritas no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me. Eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, uma para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vindo o prumo da mão de Zorobabel. Esses são 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi-me mais, dizendo-lhe, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão juntos aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. O anticristo tem o seu poder divino do poderio militar das nações, mas o Senhor diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito. O reino de Deus virá sobre a terra através do seu Espírito Santo, que age na pregação das 2 testemunhas, objeto para outro estudo, judeus e gentios, as 2 casas de Israel, a Nova Jerusalém, a igreja. Enquanto na bandeira da ONU a força do anticristo vem dos países, na bandeira do reino de Deus, a força do reino vem do candelabro ao centro, que representa o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo fala que a igreja é casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. A verdadeira visão de Zacarias, irmãos, a bandeira do reino de Deus, é essa aqui. 2 oliveiras e o castiçal ao centro, as 2 oliveiras que representam as 2 casas de Israel, os judeus e os gentios, e ao centro o candelabro, que é o Espírito Santo de Deus, que é a força do reino de Deus. É o que dá força para as 2 testemunhas, para a igreja, que nos fortalece, que nos convence, né, irmãos? Essa é a verdadeira bandeira do reino de Deus. E olha como o anticristo copiou a bandeira do reino de Deus para si mesmo. Alterou um pouco, mas é praticamente igual, né? Nós podemos ver aqui, também que Israel atual adotou o símbolo da visão de Zacarias como seu brasão de armas de guerra. Imagine, olha só, é muito parecida com a bandeira da ONU, o brasão de armas de Israel. Bem interessante mesmo. Outra curiosidade é a semelhança entre a serpente de bronze levantada no deserto com a bandeira da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Aqui tem uma ilustração da serpente levantada no deserto, que era para a cura, né? Que representava, que apontava para o Senhor Jesus. E aqui a bandeira da ONU, da OMS, que hoje se apresenta também como fornecedora de vacinas, de políticas de saúde, e faz com que todos os homens sejam obrigados a serem vacinados, a seguirem suas orientações, né? Então é isso, irmãos, a nossa esperança está em Cristo. Quero encerrar por aqui o vídeo, já está bem longo, é o nosso primeiro vídeo, que seja edificante para toda a igreja.
É um tempo de despertarmos, de pregarmos o Evangelho, não só para os gentios, mas também para todos os judeus, para toda a casa de Israel, de Judá. E como fala em Daniel, capítulo 2, versículo 34 a 35, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou, juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais eles se fizeram como pagana das eiras vestiu. E o vento os levou, e não se achou lugar, algum lugar para eles. Mas a pedra, Senhor Jesus, que feriu a estátua, o anticristo, se tornou um grande monte, um grande reino, o reino de Deus, e encheu toda a terra. Amém.